Olá, boa tarde, internautas aqui do site bnews.com.br. A gente volta com mais um programa aqui para vocês que estão em casa conferindo a nossa programação. E dessa vez a gente conversa com o Fábio Mota, secretário de Mobilidade Urbana aqui da capital Salvador. E estamos também com Eliezer Santos, nosso repórter aqui de política. Vamos fazer esse bate-papo aqui. É muito proveitoso para você que está em casa, em especial você que pega transporte público, você que usa ônibus e você que vai usar o BRT, a gente também vai falar sobre isso. Mas vamos começar aqui, dando boa tarde ao secretário e já perguntando do assunto do momento, essa confusão, secretário, de baleiro com rodoviário. E aí? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Eliezer, todos aí do Boca News. Bom, isso é uma polêmica, na verdade. Vender no ônibus é uma tradição cultural da cidade de Salvador, como dentre outras coisas. Eu digo que Salvador é uma cidade única por isso. Tem coisas que só acontece em Salvador. Nós conseguimos mediar lá atrás, primeiro o fardamento dos baleiros com o sistema Integra, que permitia. Teve uma ação isolada, uma confusão entre um rodoviário e uma pessoa que nem era baleiro, a grande verdade é essa, hoje já está comprovado. E a partir daí os desdobramentos aconteceram. Evidentemente que tem algumas ponderações a ser feitas, por exemplo, o sistema lá do Integra está preocupado com a evasão, nós até entendemos isso, não vai aqui como crítica. Os rodoviários estão preocupados com a segurança deles e temos que lembrar que os baleiros, principalmente os baleiros que são da Associação de Baleiros, que estão lá credenciados, são 338 baleiros, vivem e sobrevivem disso. Então o que nós estamos tentando é mediar um acordo entre esses atores aí, até porque nós não somos os donos dos ônibus, nós não somos rodoviários e nem somos baleiros. Cabe a gente fazer a mediação. Nós tivemos uma reunião hoje pela manhã com a Associação dos Baleiros. Eles nos levaram os 338 cadastrados, com os dados de cada um. Pegamos esses cadastramentos, encaminhamos ao Integra, encaminhamos também aos sindicatos rodoviários. Logo em seguida, tive uma outra conversa com o Fábio Primo, sentei com ele, conversei, dialoguei. E ficou acertado que nós estamos caminhando para o entendimento. Que entendimento é esse? Autorização dos baleiros credenciados, com crachá e com colete, dentro dos ônibus. Evidentemente que o grande problema hoje é que todo mundo que aparece com uma caixinha pequenininha, grande, entra no ônibus para vender. Então, nós também não somos a favor disso. Até porque isso vem cá e desencarrega no outro problema. Você vira e mexe, você está vendo aqui vídeo e pessoas dizendo que os ônibus da cidade estão tão sujos. Uma das razões dos ônibus da cidade estar sujo é a venda de alimentos dentro do ônibus. Então, isso é uma posição do Integra, que já era contra isso há muito tempo. Sim. Que você vê lá papel de bala, você lá picolé, você vê Vem sacos, da venda e da falta de educação das vem pessoas. da venda, infelizmente, da minoria que faz esse tipo de coisa. Então, nós estamos tentando conciliar tudo isso. Eu acho que nós vamos conciliar, sim. E os 338, a ideia é essa, que eles passem, só aqueles, que até porque são treinados, são qualificados, a passar a fazer o serviço deles. Agora, secretário, quando o senhor fala 338, para quem anda de ônibus na capital baiana, é perceptível que boa parte desses ambulantes que sobem nos ônibus não tem um crachá, não tem um fardamento. A né? grande maioria. Não são credenciados. Nós temos em torno de estimativa de 5 mil. Dos 5 mil, só temos 338 credenciados na associação e cadastrados. Certo. Como é que o cobrador, o motorista, ele vai poder impedir que aquele sujeito que não é credenciado ele suba? Não pode se tornar aí um problema de segurança, como a gente viu recentemente? A gente já está vivendo esse programa, até porque só quem abre a porta é o motorista. Sim. Então a ideia é que o motorista abra a porta só para o cidadão que está identificado como baleiro e credenciado. Mas muitos deles sobem no vácuo. Muitos deles podem subir no vácuo. Então é Da por isso que descida o sindicato dos rodoviários também está pedindo o apoio da Polícia Militar e do próprio Integra com seus fiscais para não permitir que isso aconteça. Então é uma ação com vários atores. A ideia é essa, tentar organizar. É verdade que está desorganizado. É verdade que, se você for analisar do posto de vista cru, não era para ter ninguém dentro do ônibus. Até porque para entrar no ônibus você tem que pagar a tarifa. Sim. Ou então por uma lei que determina que seja gratuidade. No caso dos baleiros credenciados, eles estão entrando em função de uma verbalização, de um acordo tácito entre Integra Baleiros mediado pela Prefeitura. Eliezer. Já que a gente está falando de ônibus, né, eu queria lembrar o aumento da tarifa recente, né, de R$ 3,70 para R$ 4,00. E uma declaração do senhor naquela ocasião do aumento da tarifa e que o valor poderia voltar para R$ 13,70 caso as empresas não cumprissem uma determinação agora de ter ar-condicionado nos ônibus. E a minha pergunta é, por que a prefeitura manteve
o BNews até fez uma matéria sobre o assunto, dizendo que o prefeito Eu li. Semineto, depois de 7 Eu anos... li e discordo, mas tudo bem. depois chega ao 7º ano de governo, requentando essa promessa. Na primeira promessa feita pelo então secretário José Carlos Aleluia... Que vocês botaram na minha boca, que eu nunca prometi isso, mas vamos lá. Mas foi uma continuidade de sua gestão. Aquela promessa de ar-condicionado não estava prevista naquele primeiro contrato. Tá. E por que a prefeitura sempre insistia nesse tema? Eu estou na secretaria, vou fazer 6 anos, então eu não estava no início da gestão. E quando eu cheguei, o processo de ônibus já tinha licitado. Então, essa licitação que aí está, eu já encontrei. Eu só fiz assinar os contratos, mas já tinham feito as audiências públicas, comprado do Ministério Público, com a maior transparência possível. Se teve uma licitação transparente, foi essa que teve na cidade de Salvador. E lá não consta no contrato que tenha ar-condicionado nos ônibus do STCO, que é o STCO, os ônibus, para que o povo entenda, que rodem com tarifa simples na cidade. Lá existe o ar-condicionado nos ônibus com tarifa diferenciada, que já rodam, que é os ônibus de 4,20 agora, os executivos e os micro-ônibus. E lá existe o ar-condicionado nas vias transversais que serão operadas pelo BRT. Para que a gente pudesse ter ar-condicionado agora, e vamos ter sim, não é promessa, está assinado, além do TAC vai para aditivo contratual, nós tivemos que alterar o contrato. Então, a partir de agora, todo ônibus que entrar na cidade de Salvador, obrigatoriamente, ele tem que chegar com ar-condicionado. Tem que ser novo e com ar-condicionado. Então, nós colocamos isso no TAC. E colocamos no TAC o seguinte, esse TAC, ele fecha tanto essa questão, que além da gente ter a assinatura das empresas, nós pegamos o aval do sócio das empresas, pessoalmente. Então, é por isso que eu lhe digo aqui com convicção, que até 30 de julho, que é o prazo estabelecido, nós teremos aí os 125 e até 30 de setembro nós teremos os 25. Esse ano nós teremos 250 ônibus com ar-condicionado. E será assim pelos próximos 3 anos, independente do secretário que aí esteja, independente do prefeito que aí esteja, porque isso é um aditivo ao contrato que existe na cidade de Salvador. Agora, é um contrato que, inclusive, ele está sendo... Na verdade, os empresários queriam rever esse contrato, né? Eles alegam que, quando assinaram, não havia essa previsão da crise econômica que o país enfrentou, Salvador e o Estado também, e eles querem essa revisão. Isso já está judicializado, secretário? Já está judicializado, tem uma ação na Justiça dos empresários contra a Prefeitura. É bom esclarecer um ponto aqui, porque sempre vamos procurar Fábio Mota. A Secretaria de Mobilidade, ela é responsável pela operação do sistema de transporte público da cidade de Salvador. O que é isso? Ela tem que botar o ônibus na rua, ela tem que fiscalizar se o ônibus parou ou não parou no ponto, se o itinerário definido pela Prefeitura está sendo cumprido. Isso é operação. O contrato, ele é gerido e fiscalizado pela SAL, que é a agência reguladora. Então, cabe à SAL fazer toda a parte de fiscalização do contrato. E ela já fez a sua parte, fez uma auditoria do sistema de bilhetagem, acompanhado pelo Ministério Público, fez um estudo econômico-financeiro do contrato, que mostrou que o custo do contrato hoje seria R$ 4,12. Sim. Daí, isso derivou para se dar uma tarifa de R$ 4,00, o estudo da SAL aponta isso, e o prefeito Assemineto disse que a população não comportava uma tarifa maior do que R$ 4,00. R$ 4,00 já era um preço caro se não tivesse novos ônibus. Por isso que a gente condicionou. Para dar R$ 4,00, seriam 1.000 ônibus em 4 anos. Isso está condicionado. E esses 12 centavos, que o estudo mostra que tem o desequilíbrio, Sim. O município assumiu dando desoneração dos tributos. Ou seja, o município ISS? vai fazer um projeto de lei, encaminhar para a Câmara, dando isenção de ISS, do pagamento da outorga e da taxa da SAL, para fechar nos 4,12. Então, por quanto tempo essa isenção? Isenção definitiva, até o final do contrato. O contrato é de... Contrato ainda 30? temos mais 20 anos. 20 anos, né? Agora, secretário, um outro ponto muito debatido e que... Até porque, só para a gente colocar, sim, Salvador hoje é a única capital do país que ainda cobra, do Nordeste, que ainda cobra ISS. Você vê que Recife é 0, Fortaleza é 0 e também de ICMS. Enquanto Recife, que eu vejo esses comparativos aqui, que é bom você comparar. Tarifa de Salvador é 4, de Recife, sei lá, é 3,80, 3,60. Só que em Recife, o empresário não paga nem ISS, nem ICMS. O ICMS cobrado para os empresários daqui é 18%, lá é 0. 18% equivale a 30 centavos na tarifa. Então, em resumo, se a gente tivesse a isenção de ICMS, como é em Recife, em Pernambuco, como é em Fortaleza, no Ceará, a tarifa seria os mesmos 3,70, não seria 4. Mas só para esclarecer isso, para mostrar que não é só você comparar a tarifa de cada cidade
pelo preço. Você tem que comparar tudo, a quantidade de frota, a carga tributária, para você chegar na tarifa. Há ou já houve algum tipo de tentativa de negociação prefeitura e empresário com o governo do estado para que isso seja feito? Sim, a gente já sentamos diversas vezes, já foram feitas várias propostas. Infelizmente, até agora a gente não teve o êxito para que a gente possa transferir essa isenção para a tarifa. Na verdade, não é para o empresário, não é para a prefeitura. O que desse de isenção do CMS viria baixar a tarifa. Puxar para a política um pouquinho, o senhor falou que vai enviar um projeto de lei à Câmara dos Vereadores nesse sentido. E é esse projeto de lei que precisa validar o acordo que a prefeitura não são duas etapas. O acordo que a prefeitura fez está no TAC. A parte de ônibus, a parte de ar-condicionado, está validado. O projeto de lei é a outra parte, que é a parte das isenções. Precisa passar pela Câmara e ser aprovado pela Câmara, até porque para ter isenção só através da Câmara. Sim, justamente isso. Nesse final de semana, até circulou nos bastidores a informação de que uma cúpula da prefeitura teria se organizado para não depender da Câmara de Vereadores até 2020. Não sei se o senhor acompanhou esse noticiário. A gente repercutiu, ouviu o presidente da casa, Geraldo Júnior, falou que não, que tem uma relação harmônica, que dependem. Mas parece que ficou ali uma rusga desde a eleição de Geraldo Júnior, com a convocação de secretários que ele fez à casa, o convite de secretários. E existem dois projetos. Além desse, da isenção, existe o projeto de regulamentação do serviço de transporte por aplicativo na Câmara, sim. Que está tramitando lá. Como é que o senhor viu isso? Há algum temor de que haja uma retaliação a esses projetos? Nenhuma, e vou lhe ser sincero, só nessa gestão eu fui à Câmara 5 vezes. Fui lá debater o plano de mobilidade que nós fizemos, entregamos para a cidade. Fui lá debater a concessão da Nova Lapa, que nós reconstruímos e entregamos para a cidade. Fui lá debater o BRT, que nós estamos aí a todo vapor com as obras da cidade. Tive lá para debater a questão da reestruturação das linhas de ônibus, expliquei também. E tive agora, cerca de 10 dias, para falar sobre os aplicativos. E, graças a Deus, sou muito bem recebido na Câmara, tenho uma boa relação com os vereadores e muito mais com o presidente da Câmara, que foi meu colega, foi secretário, e que tem uma relação cordial com todos os secretários. Na verdade, por ele ter sido secretário e colega de todos nós, ele tem uma abertura maior de estar levando as pessoas lá. Mas eu não vejo nada demais nisso. Pelo contrário, eu acho salutar, eu acho bom. Até porque você, a partir de um debate na Câmara, você está ali discutindo com 43 cabeças pensantes, que pode agregar muito aos seus projetos e vice-versa. Mais um tema aqui, que é a questão do serviço por aplicativo, que a gente está falando de projeto. O projeto enviado pela Prefeitura foi aprovado na CCJ com emendas de vereadores governistas e que praticamente desfiguraram o projeto. Verdade. Qual vai ser o movimento da Prefeitura no sentido de resgatar o texto original e quais são essas emendas? Queria que você detalhasse o que é que preocupa o Executivo. Veja bem, antes da gente fazer um projeto, nós debatemos o assunto. Fizemos reuniões com os aplicativos, com associação, sindicatos, fizemos reunião com os taxistas, fizemos várias audiências públicas até chegar no projeto que foi enviado para a Câmara. O projeto que foi enviado para a Câmara, eu costumo dizer que era um projeto balanceado, dá direitos e deveres aos dois lados. Você não pode construir um projeto só com direitos e sem deveres. Então, quando esse projeto chegou na Câmara, e a Câmara tem todo o dever, a Câmara é a casa das leis, são lá que são feitas as leis, a Câmara debateu e achou que deveria mudar. Eu não posso emitir opinião sobre o que levou ou por que se mudou. O que eu posso dizer é que, do ponto de vista prático, objetivo, de fiscalizar e se regulamentar, porque todos nós hoje queremos a regulamentação, certo? As mudanças que lá foram feitas trará muito prejuízo para a fiscalização e para a vida da cidade. Por quê? Eu vou lhe dar 2 exemplos aqui básicos. Lá nós determinamos, queríamos a limitação. Por que a Prefeitura queria a limitação? Se nós temos 7.200 táxis, cada taxista pode ter 2 motoristas auxiliares, porque ninguém roda 24 horas. Então você vai multiplicar 7.200 vezes 13, dá 21.600. Da mesma forma, nós mandamos lá. Poderão rodar 21.000 motoristas de aplicativo com 7.200 autorizações. Se entendeu, quando se fez a emenda na CCJ, a gente espera que essa emenda ela caia no plenário ou em outras comissões, até porque ainda vai passar pela Comissão de Transporte, de Orçamento, se entendeu que isso era interferência do público no privado. Eu discordo plenamente, eu vou lhe dar vários exemplos. Quando eu cheguei na secretaria, nós não tínhamos nenhum modal de rodas na cidade regulamentado. Regulamentei o transporte escolar,
que é um transporte privado e que vive hoje sob regulamentação e limitação do município. Regulamentei o transporte turístico, que passou a ter lei também nessa mesma linha. Fizemos a nova legislação do táxi. Você lembra que era confusão, que era uma caixa preta, que não sei quem tinha a placa. Fizemos o cadastramento, regulamentamos, fizemos um projeto de lei. Regulamentamos o mototáxi, que era uma demanda de 40 anos e que ninguém queria botar a mão aí nesse negócio. Regulamentamos, criamos leis. E agora vem a questão dos aplicativos. Então, tudo bem que o serviço é privado, mas o interesse do serviço ele é público. Então, para você visar o interesse público, você tem que levar em consideração o conforto e a segurança do usuário. Então, eu acho que houve um desvirtuamento quando você mexeu nesse ponto específico. Hoje, você não pode simplesmente dizer, e vou te dar outro exemplo. Se você vai abrir um bar na cidade de Salvador, você está lá abrindo um bar na cidade de Salvador, a prefeitura vai te dar alvará. O seu serviço é privado. Mas você não vai poder botar a mesa onde você quiser no meio da rua. Você tem que precisar da autorização do município, da regulamentação do botamento. A mesma coisa é o serviço de aplicativo. Eu não posso simplesmente dizer, por você ser dono do seu carro, você vai fazer da cidade o que você quer. Não. Ele tem que fazer o que o taxista faz. O carro dele tem que passar pela vistoria. Eu tenho que saber, quando o povo for pegar o serviço do aplicativo regulamentado, ele vai precisar saber se aquele aplicativo, os pneus podem rodar, o extintor está lá, o motor está ok, a questão do gás, que é muito perigosa, se está ok, o motorista entregar os antecedentes, você saber que aquele motorista dizer, aqui você pode pegar que não tem medo, vai ser bom até para o aplicativo. Você sabe que tem pessoas hoje que têm preconceito em pegar aplicativo, porque não sabe quem está pegando. Às vezes o cidadão diz, chamei Eliezer e vê João, chamei João e vê Eliezer. Então acontece isso, você vê isso toda hora. Então a ideia nossa é por segurança do projeto, você tem a segurança. Então eu acho que a questão da regulamentação com relação ao limite, ela é vital, eu acho que ela é vital, da mesma forma como a obrigatoriedade para passar por vistoria e documentos e tudo mais que diz respeito ao motorista. E com relação aos pontos de parada, uma emenda do vereador Alexandre Aleluia propõe a criação de pontos no aeroporto, no terminal marítimo. Como é que isso funcionaria? Isso desvirtua o sistema de aplicativo. A lei básica do aplicativo, como é que você chama o aplicativo? Pelo celular, pelo telefone. Então não faz sentido você ter um aplicativo que é uma outra classe e você botar ponto de tarefa. Eu acho que aí você está pegando um aplicativo e virando táxi. Sim. Então eu acho que essa, de todas que foram apresentadas, é uma totalmente antagônica. É uma coisa que desconstitui completamente. Se é aplicativo, você tem que chamar para aplicativo. Se você vai começar a sair criando ponto de aplicativo na cidade, você na verdade está aumentando a quantidade de táxis na cidade. Então essa para mim, de todas, essa é a pior de todas. Mesmo com essa limitação, secretário, da quantidade de carros que vão poder rodar, hoje a Prefeitura de Salvador ela tem a estrutura para fiscalizar isso tudo? Estamos fazendo um concurso. Aproveitar aqui a audiência e dizer que as pessoas se inscrevam para o concurso de agente de trânsito e transporte. Dia 8 agora abre as inscrições. A ideia nossa é que desse concurso saiam 100 agentes de trânsito e transporte. Nós precisamos, até por tudo que eu já falei, tudo está regulamentado, a gente precisa. Então, com esses agentes, com certeza nós teremos condição, sim, de fazer a fiscalização. Interessante disso, Rafael, é o seguinte. A gente fala em limitação aqui desde quando a gente começou a discutir. Há 6 meses atrás, Nova York já limitou lá. E limitou por quê? Porque era tanto aplicativo na cidade, você não conseguia estar em mais rápido. Aí lá nego bate palma. Quando faz aqui, a lei é retrógrada. É interessante esse tipo de coisa. Não dá. Vou te dar outro exemplo. No Carnaval de Salvador, vou te dar um exemplo da Centenário. Os radares da Transalvador esse ano registrou 356% a mais de carros na Centenário do que o ano passado. Está claro que isso é em função de você não ter uma regulamentação de aplicativo, não ter um limite de aplicativo. E você viu no Carnaval de Salvador, o cidadão rodando de todo lugar do interior como aplicativo. Então, a desregulamentação do sistema afeta todos nós. Nós temos que regulamentar urgentemente. Hoje, a gente não sabe na cidade quem é aplicativo, quem não é aplicativo, quem está fazendo transporte clandestino. Virou uma coisa geral. Por quê? Porque a prefeitura está impedida de fiscalizar porque tem uma decisão judicial. Como eu não tenho um cadastro e eu não posso fiscalizar, não posso abordar ninguém, todo mundo virou aplicativo na cidade. Então é ruim para todo mundo, não traz segurança para ninguém. E qual seria o critério para selecionar os motoristas que iriam poder rodar pelo Aí qual é a aplicativo? ideia? O que está lá no projeto? O que é que diz o projeto? Você vai ter 7.200 aplicativos, que será dividido pela quantidade das empresas. As empresas é que vai selecionar, até porque ela tem o teste ela sabe quem é o cara que é bom, ela sabe quem é o cara que é ruim. Ela vai mandar para a prefeitura e aquela relação daquelas pessoas
que vão chegar na prefeitura, a prefeitura vai fiscalizar, vai fazer a vistoria, vai pegar os documentos e aí... Então vai ser uma seleção, por exemplo, de uma determinada empresa, vai mandar para você ó, a minha fatia de motoristas. Sim, nós vamos dividir proporcionalmente a quantidade de aplicativos que tem na cidade hoje. Se tem X aplicativo tal, Y aplicativo tal, será a proporção. Então, Rafael, você tem aqui 10 pela sua quantidade. Então me mande para quem são os 10 da sua lista. E aí ela que vai ter a responsabilidade de renovar, de trocar, de botar. E o município vai fazer o que ela faz com o táxi hoje. Vai fiscalizar o carro, vai fazer a vistoria do carro, vai ver a documentação do motorista, certo? E a tributação em cima da empresa. Deixar claro, o projeto não tem tributação em cima do motorista do aplicativo. Zero para ele, ele não vai pagar tributo. Quem vai pagar o tributo, que é justo, é a empresa. Que vai repassar para o motorista, até porque, não, acho que não deve repassar. Porque hoje, eu não queria entrar nisso, mas hoje veja como é que funciona. A empresa está baseada, a grande maioria lá nos Estados Unidos, não é isso? Você aluga um carro, compra um carro e bota no serviço. Ela lhe explora, que você não tem carteira de trabalho, você não tem salário, e tudo que você trabalha, você tem que dar 25% para ela. E ela hoje não paga um centavo de imposto em Salvador. Por isso que nós criamos, para ela ser tributada. A grande queixa dos taxistas, quando debatem com motoristas de aplicativo, é o seguinte: a gente paga a taxa para a prefeitura e eles não pagam nada. Nesse formato que você falou, o motorista vai continuar sem pagar nada. E quem vai ser tributado é a empresa. Não existe nenhum programa da prefeitura no sentido de gerar algum incentivo para o taxista ou melhorar a condição dele? Há alguma reclamação dos taxistas com relação às taxas que ele paga? Não, até porque nós estamos falando de R$60 por ano. Não é isso. O taxista paga esse valor por ano? Por ano. Então, não é isso. A questão da taxa é que você tem que tirar um DAM para fazer a vistoria. Certo? A taxa é muito mais, não é o valor monetário que seleciona o taxista, mas quando para ele ser taxista na cidade de Salvador, ele tem que fazer curso e provar, ele tem que ter carteira profissional, ele precisa ter recolhimento de INSS, ele precisa entregar antecedentes criminais e o carro dele precisa passar por 28 itens de segurança para que ele receba o alvará. Então, o que seleciona é isso, não é os R$68 que ele paga nas vistorias, evidentemente que tem outras taxas que não são essas. Por exemplo, ele paga uma taxa ao IBAMetro, para que o IBAMetro vá lá e faça a aferição do taxímetro. Da mesma forma como a questão do gás, que é uma coisa, para mim, salutar. Então, a prefeitura mesmo é irrisório o valor, não é isso que determina. O taxista, ele tem uma linha de financiamento para comprar o táxi, até com isenção de CMS. Então, acho que os incentivos já acontecem. E aí, eu quero dizer para você aqui, tranquilo com isso, que a chegada dos aplicativos melhorou o serviço de táxi. Eu não estou aqui defendendo o monopólio do serviço, vamos deixar claro aqui. Vamos deixar claro, não estou dizendo que taxista é santo, nem que motorista de aplicativo não é santo. Eu estou dizendo o seguinte: nós estamos fazendo uma coisa que tem que ser balanceada. Os dois lados têm que ter direitos, os dois lados têm que ter deveres, certo? E o táxi hoje é bem melhor do que no passado, porque chegou a concorrência. Isso eu não tenho dúvida, e é salutar a concorrência. Eu não estou querendo que a gente não vá regulamentar, nós queremos regulamentar os aplicativos, mas eles vão ter direitos e deveres como os outros. O sistema tem, o mototáxi tem direitos e deveres, o transporte escolar tem direitos e deveres, o transporte turístico tem direitos e deveres, o táxi tem direitos e deveres, todo mundo tem que ter direitos e deveres. Tem um aplicativo de celular, a gente de transporte, não vai falar o nome, mas ele tem lá a plataforma dele para você pedir táxi pelo aplicativo. Ou você pede, tem. Inclusive, nesse aplicativo, hoje tem mais táxi do que carro particular, eu sei. Sim, a prefeitura não poderia dominar esse cenário no sentido de ter uma plataforma que facilitasse... Nós já temos. Mas que fosse mais democrático, mas nós gerasse mais incentivo. Nós já temos o TaxiMob, um aplicativo que você pode baixar aí. O TaxiMob foi desenvolvido pelos taxistas e pela prefeitura. Devemos lançar essa semana ainda oficialmente. Já está funcionando o TaxiMob, a gente já tem quase 3 mil taxistas dentro do aplicativo. É um aplicativo que, como ele não tem fins lucrativos, ele dá 20% na corrida, qualquer corrida. Ela tem lá tudo que tem nos outros aplicativos. Ele dá 20% de desconto em cima da bandeira 1, para o usuário. O usuário que chamar no TaxiMob, o que tiver lá na bandeira 1, ele vai pagar 20%. Ele vai receber lá e vai ver quanto custa a corrida dele daqui para onde ele está. As mesmas funções do aplicativo nós temos no TaxiMob. Desenvolvemos, levamos 1 ano e meio discutindo, chegamos à conclusão, essa semana a gente deve lançar um aplicativo que não é só um aplicativo para táxi, é um aplicativo de gestão para a CEMOB. Por exemplo, eu vou saber na CEMOB onde estão todos os táxis da cidade. O que é que isso vai ajudar para mim? Vai ajudar, por exemplo, se eu estou tendo um evento como Carnaval,
e eu estou vendo aqui que tem 200 táxis na Centenário e não tem nenhum em Ondina, eu vou poder me comunicar com eles e levar ele naquele momento para o dia Ondina, para que você melhore a oferta e regule tudo. Então, é um aplicativo de gestão, como nós temos hoje com o Citamob, que é um sucesso nacional, certo? Na cidade de Salvador. O Citamob, hoje você tem a previsão de todos os ônibus da cidade, você pode planejar a sua vida com o Citamob. Quando nós implantamos o Citamob, a qualidade do serviço de transporte nesse ponto cresceu muito, não tenho dúvida nenhuma. Hoje, eu conheço depoimentos de pessoas que me param na rua e digam, olha, eu estou na faculdade, não vou para o ponto para não ficar exposto, fico olhando. Quando falta 5 minutos, eu vou para o ponto e pego o ônibus. Então, a mesma forma como a gente implantou o Citamob, que foi um sucesso, como implantamos o KIM, que é um aplicativo onde você pode fazer a recarga do seu cartão de estudante de casa, não precisa você sair, certo? Não precisa você pegar fila, certo? Só lembrando que antes da gente assumir a secretaria, as filas para recarga de cartão eram monstruosas. Nós botamos máquinas em todas as prefeituras, bairro, em todos os shoppings, colocamos posto Salvador Card, certo? Tudo isso vem sendo feito. Evidentemente que na hora que o cara quer criticar o transporte, ele só critica a qualidade do ônibus. Ele não critica tudo que se mudou. Não lembra de Citamob, não lembra de KIM, muitas evoluções, não lembra do Domingo é Meia, não lembra do bilhete único. 18% da população da cidade pagavam por 2 ônibus na cidade, antes da gente ter o bilhete único. Esses 18% já esqueceram que pagavam por 2 transportes. Hoje ele consegue pegar 2 ônibus em 2 horas com a única tarifa. Outro dado maior, só para lhe deixar falar. Salvador tem a única integração do Brasil, onde você consegue pegar um ônibus, um metrô e um ônibus com a mesma tarifa. Isso porque nós integramos todas as linhas de ônibus da cidade. Você sai de Paripe, desce na Nova Lapa, que fizemos, entregamos, que é uma nova estação, pega o metrô, desce no aeroporto, pega outro ônibus, vai até Buraquinho, Camaçari com R$4 de tarifa. Em lugar nenhum do mundo, e você que rodou o mundo todo, que eu sei, que eu lhe acompanho, sabe que em todo lugar a tarifa de integração ela é cobrada diferentemente. São Paulo, Rio, em qualquer lugar não tem metrô. Agora, secretário, também a gente reconhece e acompanha, cobrindo tudo, esses benefícios que os soteropolitanos tiveram, mas não é por isso que eles vão deixar de reclamar por um problema. Por exemplo, eu tenho a integração de um ônibus, mas que esse ônibus tem barata. Que esse ônibus tem profissionais que nem sempre dão um atendimento adequado àquele passageiro. Então, é para isso que a gente... Não, Rafael, mas não estou dizendo que o serviço é o melhor do mundo. Estou dizendo que o serviço não está bom. Eu reconheço como secretário que não está bom. E que a gente trabalhou muito para melhorar. O que eu quero dizer é o seguinte, se você fizer um comparativo do início dessa gestão, como era o sistema de transporte público da cidade, sem Domingo é Meia, sem bilhete único, sem integração, sem nova estação da Lapa, sem os 2.000 abrigos que nós instalamos na cidade. E hoje, você vê que evoluiu muito. Tem que melhorar e muito, eu concordo com você, tem que melhorar e muito. Agora, simplesmente você chegar e anular tudo que foi feito e dizer que nada mudou, continua a mesma coisa, é uma análise que eu acho que completamente equivocada. Agora, vamos falar de outro modo. O BRT, quando surgiu a licitação e foi aquela polêmica enorme à época, agora parece que os ânimos se arrefeceram, o negócio está andando. Para quando é que sai essa obra aí? Amigo, mas até se arrefecer, nós perdemos 6 meses no nosso cronograma. Você viu que teve ação... O prazo inicial era qual? O prazo inicial eram 24 meses para a gente estar entregando em dezembro de 2020 a obra toda. Não vamos conseguir em função disso. Teve a ação do Ministério Público Estadual, a ação do Ministério Público Federal, teve a ação de OAB, teve a ação de outras pessoas. Em resumo, ganhamos em todas as instâncias. Até outro dia eu brinquei lá na reunião, ganhamos na primeira, na segunda, na terceira, agora tem que ir para a Corte de Haia para ver se lá vão conseguir derrubar o BRT. Porque o BRT, eu defendo o BRT com convicção plena. O BRT é a maior obra da cidade de Salvador, que não é simplesmente uma obra de mobilidade e de transporte. Agora mesmo, há cerca de 30 dias, nós tivemos um grande alagamento na frente daquele posto de gasolina lá, para não fazer publicidade, que o Boconil mostrou, carro boiando, bombeiro resgatando pessoas. O BRT vem para resolver aquilo. O BRT é uma obra calcada num tripé. Ele vai resolver, primeiro, a questão da macro e micro drenagem, que vai permitir que a gente não tenha mais alagamento em toda aquela área da cidade que alaga bastante da chuva. Ele vai resolver o problema de mobilidade. Por que vai resolver o problema de mobilidade? Porque você vai sair do Iguatemi a Lapa no transporte individual sem sinaleira e no transporte público e coletivo também sem sinaleira. Então, você vai fazer em 16 minutos, o que você demora 1h30, certo? E ele resolve a questão de mobilidade, resolve a questão de macro e microdrenagem, ou seja, e ele resolve ele melhora a qualidade do serviço de transporte. Todo o trajeto ele vai ter uma via para carro particular? 2 vias para carro particular, 2 vias de uma de ponta a outra. e uma via para acesso aos moradores. Isso quer dizer que nós não vamos aumentar 1 centímetro de concreto.
os tamanhos são aqueles que ela está, eles serão adaptados em cima daquilo ali. Então, essas polêmicas, então não existe. Então, eu acho que o BRT hoje está de vento em popa. Nós estamos fazendo agora, nesse exato momento, os 2 viadutos da frente do Parque da Cidade. Serão as primeiras obras do BRT que serão entregues. Hoje, quem vem do shopping Antigo Iguatemi, sentido Vasco da Gama, tem que ir até lá, o Hospital Aliança, fazer aquele contorno para entrar para a Pituba e para Itaigara. Vai deixar, vai subir ali na frente da Comercial Ramos, já vai cair na frente do Parque da Cidade. Quem está no Parque da Cidade hoje, para ir no sentido também da Vasco da Gama, tem que ir lá no antigo Teresa de Lisieux para fazer, ou seja, já vai subir ali mesmo na frente do Parque da Cidade, já vai cair na frente do Cidade Jardim. Tudo isso porque você tem que eliminar os cruzamentos para que o BRT possa passar no meio com pontualidade e possa passar no meio com conforto. Então, a obra do BRT é a grande obra da cidade de Salvador. E para o subúrbio, secretário, a gente vê aí o governo do estado com o projeto de VLT que debate, a gente vê que até agora não foi para lugar nenhum. A prefeitura, através da secretaria, tem algum projeto estruturante para o subúrbio ferroviário de Salvador? A gente tem um trem lá que não funciona como deveria funcionar, infelizmente. Há muito tempo. Por conta da qualidade, até da estrutura, do tempo, né? Da estrutura toda dos trens de Salvador. Tem algum projeto para melhorar isso? Sim. Nós estamos falando de uma linha do BRT. Na verdade, a rede de sistema de transporte público da cidade tem 6 linhas de BRT. 2 são ligando o subúrbio à orla da cidade. A obra do governo está sendo feita, a linha vermelha e linha azul. Linha vermelha e azul, sim. É uma pela Orlando Gomes e a outra pela Gal Costa. Essas 2 obras estão sendo feitas preparatórias para o BRT. Veja quando você passa, tanto no outro, você vê aquele cimento ali no meio da pista. Ali são para futuras instalações do BRT. Então, nós projetamos 2 BRTs ligando o subúrbio à orla, e na orla nós temos um outro BRT que vai levar essas pessoas que estão vindo do subúrbio, que chegam até a orla, até o posto dos namorados, que do posto dos namorados vão dar sequência na sua viagem do BRT, que está vindo da outra linha até o posto do namorado, que vai até a Lapa. Então, nós temos uma rede de sistema de transporte público da cidade e temos um outro BRT pela suburbana, toda a avenida suburbana, certo? Até a Estação da Lapa, que aí seria um BRS, é misto. Então, a rede do BRT, ele contempla a cidade como toda. BRS misto, como que funciona isso? É um BRT que funciona numa pista segregada, mas junto com os carros. Ou seja, sim. Não é uma via exclusiva só para BRT. Naquela via também você pode botar táxi, pode botar outros modais de sistema de transporte. Agora, começamos por ali, pelo Iguatemi, por essa linha, porque ali passa a maior quantidade de linhas de transporte público da cidade. 340 mil pessoas passam ali de ônibus, certo? Ali nós temos a maior origem e destino do transporte público da cidade. De 10 viagens que tem origem ou destino em qualquer lugar da cidade, a origem ou destino é Pituba e Itaigara. E é uma área que não é contemplada por um grande serviço de transporte público de massa. O metrô não chega naquela área. Por mais que esteja perto, mas ele não chega. Então, além disso, para resolver a questão da macro e microdenagem, melhorar a mobilidade no coração da cidade. É a via da cidade onde passa a maior quantidade de carros também. Por isso que a obra física nossa do BRT começou por ali. Mas, ao mesmo tempo, vamos implantar o BRT nas outras vias que estão sendo estruturadas por outros organismos da cidade de Salvador. O senhor deu exemplo aí no subúrbio de um BRS, seria um alternativo, que em tese faria o mesmo percurso do VLT. Sim. Também hoje existem críticas com relação a linhas de ônibus que ainda existem na cidade, por exemplo, que saem da estação Mussurunga e vêm até o centro da cidade, sendo que existe o metrô. Qual é a razão dessas linhas ainda existirem? Vamos lá. Na verdade, isso aí vai me responder um outro questionamento. O transporte por trilho, ele não tem mobilidade para sair do trilho. Não é que ele não é... Para você entender. Por exemplo, ele liga um ponto ao outro. Ele não consegue buscar o passageiro e trazer o passageiro. Então, nós temos 8 linhas na cidade de Salvador, que são linhas chamadas troncais, que passam pelas estações de metrô, verdade. Mas que tem destino final, outro ponto que o metrô não tem como chegar. Então, a razão dessas linhas existir são essas. Você há de convir que nós já mudamos aí 40% das linhas da cidade. Você viu o rebu que dá, hein?
qualquer entrevista que eu vou fazer, as pessoas vêm de encontro, porque nós tínhamos que fazer isso, porque o metrô chegou, o metrô é realidade, é um novo modal, não faz sentido você ter uma linha ligando Mussurunga a Pirajá, você tem um metrô. Não faz sentido você ter uma linha lá para Mussurunga, lá para Pirajá, lá para Acesso Norte, se você tem um metrô. Essas deixaram de existir, porque ligam um ponto ao outro ponto. Mas as linhas de ônibus que passam por estação de metrô e que dá assistência a outras áreas onde não tem transporte público, não tem razão de deixar de existir. Por isso que aquela polêmica quando o governo do estado veio com aquela história da gente tirar mais 100 linhas de ônibus na cidade de Salvador. Então, você viu que a reação do público foi verdadeira e o prefeito disse que não tem por que mais mudar. O que tinha que ser mudado no sistema de transporte foi mudado naquele momento. Estamos discutindo com relação às trocais, continuamos discutindo no Ministério Público, fazendo estudos, não é uma coisa da cabeça do secretário, do prefeito, de A ou de B. São precedidos de estudos. O próprio Ministério Público já fez um estudo sobre essas 8 linhas troncais, a Prefeitura fez um estudo, o Estado fez outro estudo, nós estamos discutindo ainda essa questão. Quando o metrô for ampliado, por exemplo, para Águas Claras, outras mudanças automáticas acontecerão. Uma questão, o senhor falou de um metrô que liga um ponto a outro. Então, o sujeito que sai, por exemplo, da rodoviária, ele vai até a estação Mussurunga e ele mora no bairro Mussurunga, ali dentro. E ele precisa de um ônibus que complete essa viagem dele. A gente aqui acaba recebendo muita denúncia, muito relato de passageiro que diz o seguinte: olha, o metrô é rápido, eu consigo chegar na estação, mas chegar lá eu fico morfando, como diz o baiano, esperando pelo ônibus. Verdade, verdadeiramente. Qual é a dificuldade? A dificuldade eu vou lhe explicar, e o povo tem razão. Eu lhe convido para você ir no Acesso Norte. O Acesso Norte tem 6 baias, era para a gente estar usando as 6 baias e colocando o ônibus lá. Só podemos colocar 4. Por quê? Projetaram a estação Acesso Norte e não tem local de estoque de ônibus. Agora é que está se fazendo. Então, primeiro chegou o metrô para fazer adaptações. Vai em Pirajá, vê se você consegue sair de Pirajá, o engarrafamento que é por não ter da mesma forma. Vai em Mussurunga. Então, não adianta você colocar o metrô. Isso foi um erro do governo do estado? Foi um erro da CCR, que projetou o metrô e que não levou em consideração a quantidade de passageiros que precisavam integrar. Hoje, você chegando no Acesso Norte, você vai ver que os ônibus têm dificuldade de chegar e sair da estação, porque eles não têm onde ficarem parados. Então, é uma condicionante que nós fizemos. Não tem como você fazer mais mudança de linha da cidade enquanto não houver as obras de Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte. Há uma previsão para essas obras? E estação aeroporto, que também não tem. Na estação aeroporto, por exemplo, a gente usa uma única baia de ônibus. A previsão era uma previsão de 60 dias. As obras do Acesso Norte eu estou acompanhando e as obras de Pirajá eu estou acompanhando. Mussurunga ainda vai começar da mesma forma com o aeroporto. Então, não tem como a gente falar mais em mudança de linha enquanto não se fizer as obras das estações pela CCR, enquanto o governo do estado não fizer essas obras, porque hoje a situação já é esse relato que você deu aí. Já é complicado você ficar na estação, quando o metrô chegam 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Se você não tiver o estoque para que os ônibus tenham que ficar esperando, você não tem como levar as pessoas. E é o que acontece hoje no Acesso Norte, em Pirajá e Mussurunga. A estrutura da estação hoje, para os ônibus, ela é aquém do necessário. E isso impacta na vida das pessoas, com razão. E o povo tem toda a razão em reclamar. Secretário, você falou aí das outras etapas do BRT. Elas têm data, pelo menos, prevista? Sim, nós fizemos um plano de mobilidade que tem a previsão de tudo de mobilidade da cidade até 2049, certo? Todas elas estão dentro disso. As próximas etapas, como eu te falei, depois dessa aí da ligação, vou falar Pituba, Iguatemi e Lapa, são as 2 linhas do subúrbio que vão ligar a linha vermelha, a suburbana e a orla. Então, até 2025, nós temos todo um cronograma, temos um outro até 2049. Evidente que você vai dizer, por 2049, a gente está em 2019, estamos falando em 30 anos. Mas o plano de mobilidade ele é corrigido a cada 5 anos, vai depender muito do que acontecer na cidade. Então está tudo planejado, como está planejado as novas escadarias no plano de mobilidade. Até peço a vocês, como jornalistas, que dê uma lida, está no site da CEMOB. Lá tem as escadarias que precisam ser feitas, lá tem os novos teleféricos que precisam ser feitos, os novos planos inclinados que precisam ter feito, lá tem as novas vias que precisam ser feitas. Está tudo planejado. Quem amanhã ou depois sentar na Secretaria de Mobilidade, na Prefeitura de Salvador, hoje ele tem um arcabouço de planejamento e de estudos que permite que ele toque a cidade da forma mais planejada possível que já vai se deixar na cidade de Salvador. Pelo prazo que o senhor deu aí, essa primeira etapa do BRT termina depois no final dessa gestão? Ou já na seguinte? O prazo da primeira etapa do BRT... Já com atraso dos 6 meses? Será dezembro de 2020, se não tiver mais nenhum empecilho. Aí no finalzinho dessa gestão. Da obra toda.
Ia perguntar porque assistiu o programa Balanço Geral com o Zé Eduardo. Hoje ele já convocou o senhor para ser secretário no possível governo dele. Zé Eduardo é uma figura, um amigo, e aí eu levo da mesma forma que ele me fez. Vai ser candidato ou não vai, secretário? Você acha que... Eu acho que Zé Eduardo é uma pessoa carismática, uma pessoa que fez sucesso com o trabalho próprio dele. Eu acompanhei muito a carreira do Zé Eduardo, eu vi o Zé Eduardo sair do começo até onde está hoje, no topo do topo, líder de audiência. É um grande comunicador. Se eu tiver um conselho para dar para ele, é o seguinte: Eduardo, continue como comunicador, tá? Você realmente já provou que sabe fazer. Valeu, secretário. Tá ok, secretário. Obrigado, viu, pela entrevista aqui a gente. E É se isso tiver aí. outra ocasião de bater um papo. Se não vier mais polêmica entre baleiro e rodoviário, o senhor vai ter uma semana tranquila. Esperamos. Abraço a todos. Valeu, essa aí a gente fica por aqui e volta numa próxima entrevista aqui direto dos estúdios do BNews. Até lá.